Como eu falei de relacionamento e terminar um relacionamento é muitas vezes dificílimo, né? Perceber a hora de partir às vezes é impossível, porque de fato a gente investe tempo, sentimento, entra na vida de uma pessoa e depois abrir mão disso não é nada fácil. Então, após o fim de um namoro ou até mesmo de um casamento, é normal sentir um vazio, ficar sem rumo. É um período de muita dor, é um período de muita escuridão, eu até diria. E não existe uma fórmula mágica que faça essa dor sumir. Mas, apesar do sofrimento, é possível superar este processo. Para a gente entender como superar um término, hoje recebemos Daniel Rochel e já está aqui. Vem cá, Daniel, estou feliz que você veio ao programa. Muito Olá, bom te receber e te conhecer, bom dia. viu? Muito prazer em estar aqui com você. Prazer é nosso. E eu amei a proposta de a gente falar sobre relacionamento, né? Sim. Final de relacionamento, superar essa ruptura. Muitas vezes é difícil demais. É muito difícil, né? Porque todo mundo, quando inicia um relacionamento, quer que ele dure para sempre. Então, traz muita dor, muito sofrimento, uma dificuldade de entendimento. E eu acho muito importante nós estarmos falando sobre isso hoje. Acredito que vai ajudar muitas pessoas e talvez você que está aí vai poder ter um novo olhar a partir de tudo isso que você está vivendo. Então, eu também seja espero. muito bem-vindo aqui. E eu fico muito feliz, porque eu fico me lembrando da minha época de mais nova, menina, com términos de namoro, como eu queria ter um lugar onde eu pudesse ouvir algo, onde de repente eu pudesse aprender para ressignificar aquela sensação tão desconfortável. E é possível, então. É possível, e você usou uma palavra muito importante, ressignificar. É uma dificuldade que as pessoas têm em ressignificar o relacionamento, porque é uma dor. Todo fim de relacionamento é um luto que vai ser vivenciado e as pessoas têm muita resistência em viver esse luto. Então é importante nós falarmos sobre isso para que as pessoas consigam elaborar esse término de uma forma saudável para que não fique um fim traumático. Como é que seria esse caminho? O primeiro caminho é você começar a entender por que não deu certo, por que não estamos mais juntos hoje. Né? É difícil esse processo porque as pessoas ficam num looping tentando entender e voltar no passado, falar, mas era tão bom, nós tínhamos uma conexão tão forte, nós nos amávamos tanto. Tudo bem, isso aconteceu em algum momento, mas é preciso olhar para o presente, porque não estamos mais juntos. E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, para as seguidoras que me acompanham, monte a linha do tempo do seu relacionamento. Comece a escrever por que vocês não estão mais juntos hoje, o que aconteceu durante esse trajeto, porque isso vai ajudar nessa ressignificação. Perfeito. Existem vários motivos que podem levar a uma ruptura de namoro ou até mesmo a gente está falando também com muita gente que está vivendo isso no próprio casamento. Sim. Quando envolve uma traição, parece que a dor fica ainda maior, porque a pessoa se sente menos, né? Fica com aquela sensação de menos-valia, afeta muito a autoestima. Afeta muito. O importante num processo de traição é você entender que o outro, ele se traiu num compromisso que ele fez nesse relacionamento, nesse vínculo. Essa pessoa que cometeu a traição, ela está resolvendo questões emocionais dela e não tem a ver necessariamente com a pessoa que foi traída. É importante fazer essa separação porque senão a pessoa, além de ser traída, ela começa a se culpar por uma coisa que ela não fez. Né? Então, é assim, ela está sofrendo e quem provocou aquilo foi ela mesma. Então, é importante ela se posicionar, ter esse trabalho de autoconhecimento para ela saber quem ela é nessa relação como pessoa. Muitas mulheres passam por isso e a partir disso ela entender que a atitude da outra pessoa tem a ver com questões dela. Isso é muito importante. Então, já é um bom caminho, né? Sim. Porque a gente tira essa culpa. Exatamente. Você não é menos que ninguém. Na Não. verdade, quem não conseguiu cumprir o acordo foi o parceiro. Exatamente. É lógico que a gente precisa olhar o relacionamento por várias áreas, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes ela atrai por uma dificuldade de entender o que está acontecendo. Às vezes tem algo faltando na relação e essa pessoa está tentando reparar, trazendo uma outra pessoa.
ela tem uma baixa autoestima, uma imaturidade e pode até ter um comportamento leviano. Então, tudo isso precisa ser pesado para você olhar para essa traição e pensar: o que eu vou fazer a partir dessa traição? Eu vou aceitar? Eu vou perdoar? Eu vou tentar reconstruir esse relacionamento ou eu vou encerrar esse ciclo e partir para uma outra? Algumas pessoas a gente percebe que conseguem fazer isso com mais dificuldade que outras, né? Eu acompanho algumas amigas, inclusive no Instagram, e eu vejo o quanto elas sofrem com uma separação que aconteceu há anos, mas elas estão toda hora ali, dando uma espetadinha no ex, né? Dando uma cutucada e você fala: puxa, não resolveu. Isso é uma habilidade nata ou dá pra gente aprender a lidar com essa perda? Quando a gente fala de fim de relacionamento, nós estamos falando de um processo de luto. E muitas pessoas ficam presas na negação. E elas ficam tentando cutucar a outra pessoa para tentar amenizar a dor, talvez por uma baixa autoestima, tentando elevar esse valor pessoal. Isso não vai funcionar. Quanto mais você tentar atacar outra pessoa, mais você vai adoecer emocionalmente. O melhor caminho é você entender que a outra pessoa, ela usou os recursos que ela teve nesse relacionamento, mas que você tem os seus e você se enxergar no mundo como uma pessoa merecedora de ser feliz. Isso é fundamental. Não vale a pena ficar olhando para o outro, stalkeando, tentando medir a qualidade da sua felicidade com o outro, se perguntando como que o outro pode estar sorrindo já, feliz e eu não estou. Isso não vai adiantar. Você precisa centrar, fazer esse trabalho de autoconhecimento, se voltar para você, entender que você merece ser feliz e que você merece ter um relacionamento que te traga qualidade de vida. Você falou bem, esse processo de autoconhecimento, porque a gente fala aqui, eu sei que talvez a minha amiga em casa tem amigas que falam para ela: chega, para de sofrer, dá a volta por cima, vira essa página, mas a pessoa em si não consegue, né? Sim. A gente não consegue mudar a cabeça do outro e nem amenizar a dor do outro. Quem está sofrendo precisa querer antes de qualquer coisa, mas é importante o processo terapêutico nisso? É importante. A terapia, ela ajuda muito, porque no processo de terapia, primeiro que no setting terapêutico você não é julgado. Eu, como terapeuta, não estou ali para dizer o que é certo ou o que está errado. Eu sou um facilitador para ajudar a pessoa a acessar essas vozes que estão dentro dela, essas vozes subjetivas, para que ela possa elaborar essa dor do término. Então, no setting terapêutico, eu começo a provocar essa pessoa, fazendo perguntas, questionamentos, para que ela reflita sobre as atitudes dela nesse término de relacionamento, inclusive as fantasias que ela está alimentando do que deveria ser e não foi. Vamos tentar ajudar quem está em casa. Que perguntas você faria que, de repente, a gente pode fazer de forma geral para quem está hoje vivendo essa dor possa responder mentalmente, né? Possa repensar aí os seus sentimentos. Sim, a primeira pergunta é pensar: o que eu quero para mim num relacionamento saudável? Cláudia, é muito importante que a pessoa ela entenda que relacionamento não foi feito para durar para sempre. Relacionamentos são experiências para que nós possamos evoluir na nossa vida. Aí você vai falar para mim assim: mas Daniel, você está brincando comigo. A pessoa foi abusiva, foi tóxica, foi manipuladora e você está dizendo que eu tenho que aprender com ela? Sim, um relacionamento, ele ensina muitas vezes aquilo que nós não vamos suportar num próximo relacionamento. É a grande oportunidade para que nós possamos ressignificar o nosso olhar sobre as outras pessoas. Isso é muito enriquecedor. Então, essa pergunta é fundamental. O que eu quero num relacionamento para a minha vida? Quais são os valores que são inegociáveis para que eu construa uma história ao lado de uma pessoa? As pessoas, ao longo do relacionamento, elas se esquecem dos valores e elas vão aceitando qualquer coisa para não perder aquela pessoa. É como se fosse assim: só tem essa pessoa no mundo, eu não tenho outra pessoa que me fará feliz. E isso é uma grande mentira. E a pessoa vai suportando o insuportável, adoecendo só para não estar só. Então, nesse momento, é importante ela se perguntar: o que eu quero para minha felicidade?
Muito bom. Aí você já pode, inclusive, meu conselho, até anotar no papel para depois você pensar, depois complementar, né? Vamos continuar nesse caminho. Depois que a pessoa entendeu, fala, tá, o que que eu quero para um relacionamento? Mas o que que ela pode se questionar? Ela precisa olhar também para a história de vida dela e entender por que que ela ficou nesse relacionamento, às vezes abusivo, manipulador, com essa pessoa manipuladora, nesse relacionamento que estava tirando a dignidade dela. O que tem na história dela, às vezes, tem muito a ver com a infância, com questões de abandono, rejeição, e ela acaba remasterizando essas dores vivenciadas lá atrás no relacionamento. Então é importante agora ela começar a se posicionar e se olhar um pouco, né, nessa dependência emocional e começar a trabalhar a independência. Eu sempre aconselho, quando a pessoa termina um relacionamento, ficar um pouco só. Por quê? Quando você está sozinha, você tem a possibilidade de começar a investir mais na sua carreira, nos seus projetos, reconhecer os pontos que você precisa desenvolver na sua vida, se reaproximar de amigos, da família. Você sabe, Cláudia, que eu já atendi pessoas que quando terminou o relacionamento, uma moça, né, ela não sabia ir num restaurante comer sozinha. Ela falava, o que eu vou comer no restaurante? Ela perdeu a identidade dela. Então, um término é a oportunidade de você resgatar a sua identidade. E isso é maravilhoso, porque não tem como, nós precisamos entender quem nós somos, quais são os nossos valores e o que a gente quer no mundo. Só assim nós vamos encontrar um lugarzinho para que nós possamos nos sentir mais felizes. Perfeito. Você tocou num ponto muito interessante, né? Da gente repetir até as coisas ruins que nos aconteceram na vida, na nossa vida adulta, nos nossos relacionamentos. Então, mulheres, por exemplo, que foram abusadas emocionalmente ou fisicamente falando, ou tiveram um responsável muito autoritário, elas vão buscar um companheiro que, de alguma forma, lembre tudo isso que ela teve na infância dela. Exatamente. Lógico que isso é feito de uma forma inconsciente. Nós procuramos aquilo que nós já reconhecemos. Às vezes, essa dor vivenciada no presente já é uma dor reconhecida do passado. A pessoa não percebe e ela fica o tempo todo trazendo essa dor porque ela reconhece isso na história dela. Aí é importante a pessoa parar e falar assim, se perguntar, tá tudo certo na minha vida? Realmente eu preciso estar com uma pessoa que está me trazendo tanto sofrimento? É isso que é ser feliz? É isso que eu busco num relacionamento saudável? Talvez agora esteja sendo a oportunidade de você estar só, repensar, refletir sobre quem você é, quais são os seus valores, os seus princípios e você começar a se alinhar para que você encontre uma nova forma de ser feliz. E não tenha medo de estar só, não tenha medo do fim de um relacionamento. Cuidado com o apego, cuidado com essa dependência emocional, porque nem sempre isso que você chama de amor está sendo amor. Muitas vezes é uma dependência, um apego com essa pessoa que mesmo que te traga essa dor, você acha e acredita que está sendo o seu salvador. Isso não é verdade, tá bom? Então comece a se alinhar um pouquinho mais com você. Eu tenho fé, eu acredito de verdade que você tem potencial para conseguir reconstruir essa sua identidade como pessoa. Perfeito. Eu ouvi ainda hoje uma frase que é muito comum, você provavelmente ouviu, já ouviu outras vezes, que é assim, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Sim. Isso é fato? E aí eu queria que você explicasse direitinho para a gente poder entender o que essa frase significa. Sim, realmente, nós acabamos permitindo, às vezes, atitudes abusivas na tentativa de consertar a outra pessoa. Né? Tem pessoas que acham que são salvadoras umas das outras. E eu sempre digo, você não é psicóloga, não é psiquiatra de ninguém, você não tem que salvar as pessoas. As pessoas são o que elas são. E é importante que nesse processo você comece a fechar os acessos, porque todos nós temos responsabilidades nos relacionamentos
que nós estabelecemos. Então, fechar os acessos é uma forma também de você se proteger emocionalmente. Isso é fundamental para a qualidade da nossa saúde emocional. Olha lá, como a gente está aprendendo, né? Você já mandou a sua pergunta lá no Instagram? Nosso Instagram é Vida Melhor Oficial. Eu mostrei a arte, pedi para você participar. Eu quero a sua participação, porque daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas, para as respostas do Dr. Daniel Rochel, tá? E vai ser muito legal você participar. Então, estou contando com você. Vamos continuar um pouquinho. Normalmente, as pessoas chegam no consultório muito fragilizadas depois de um término de relacionamento, né? Qual seria o elo entre esses seus pacientes? Onde é que eles encontram um ponto comum em relação a essa dor? Na baixa autoestima. Às vezes, a pessoa ela está vivendo um momento de vida, uma carência. A carência é um ponto comum. E elas precisam colocar alguém para ocupar aquele lugarzinho. E na carência acabam deixando entrar qualquer pessoa. Não seleciona. O problema é a falta de seleção. Deixa a pessoa entrar, não investiga a história de vida dela, o histórico de outros relacionamentos, e isso acaba sendo uma armadilha para o próprio sofrimento. Olha lá, a autoestima, gente, tem que ser sempre trabalhada, tem que estar elevada, a gente precisa entender quem a gente é, o quanto a gente vale, como a gente é importante. E tantas vezes a gente se perde. Então, cuide de você, cuide da sua mente, cuide do seu coração e lembre-se que você é um grande feito. Eu gosto muito de lembrar isso. Deus, quando fez tudo, ele olhou e falou, gostei. Poxa, se ele quer a perfeição, gostou de você, olhe para você. Falta esse olhar, tá bom? Deixei uma pergunta aqui no ar, né? Eu até perguntei algo que eu vivi durante muito tempo. Para ser bem sincera, eu me achava Mulher Maravilha. Ah, deixa, eu aguento. Ah, tá ruim, mas tudo bem, eu sou forte. E no final das contas eu tive que aprender que não, né? Que eu não sou, ninguém é Mulher Maravilha. Mas o que acontece com a gente quando a gente pensa assim, dessa forma? Sim, na verdade isso pode ter uma ligação com a personalidade, com a fantasia de que você pode mudar a outra pessoa. Tem essa questão dos filmes, dos romances, que a gente sempre quer transformar a outra pessoa. Mas eu sempre falo para as seguidoras, para as pacientes, tomarem muito cuidado com isso, porque eu falo assim para elas, quando elas chegam para mim dizendo assim, eu sou fraca, porque eu não consigo sair desse relacionamento. E eu digo ao contrário. Você é forte demais por suportar tudo que você está suportando. Mas tem que tomar cuidado com essa força, porque você fica esgarçando tanto o seu limite, a sua tolerância, que chega uma hora que vai arrebentar e quem vai sofrer será você. Então eu sempre falo, preste atenção nos comportamentos abusivos, manipuladores, tóxicos e não se mantenha nessa relação por muito tempo. Pense por que você está ficando nesse relacionamento, porque isso só vai te adoecer com o tempo. A melhor coisa é você ter a compreensão de que relacionamento não é para fazer ninguém sofrer. Relacionamento não humilha, não diminui o outro. Relacionamento é para ter reciprocidade, encontros positivos, respeito e principalmente dignidade. Eu sempre falo assim que eu trago a metáfora do jardim. E eu falo nos meus vídeos que a árvore principal do seu jardim é a árvore da dignidade. E você tem que comer todos os dias do fruto dessa árvore. Essa é a árvore principal. Não pode abrir mão dela, porque essa árvore vai alimentar a árvore do amor próprio, da autoestima, da autovalorização. E você não pode abrir mão da sua dignidade por nada e por ninguém. Maravilha. E tentar entender que você não é mais forte que ninguém, né? A gente é igual a todo mundo. Sim, nós somos todos iguais. A gente precisa de colo também. Exato, nós precisamos de colo. É maravilhoso ter alguém, você mostrar sua fragilidade, ser acolhido, isso faz parte do relacionamento. E todos nós somos fortes, até para tolerar, às vezes, as dificuldades, porque ninguém é perfeito. Nós temos fases nas nossas vidas em que nós estamos nos sentindo mais fracos, às vezes mais irritados. Às vezes tem ali um problema no relacionamento e tudo bem você deixar o outro, dar tempo para ele para mudança,
para que ele consiga se alinhar novamente. Mas tem que pensar no limite, né? Pensar nos limites e pensar até onde você vai permitir isso e dando sinais para a pessoa. É muito importante e sinalizando a pessoa, olha, você está me desrespeitando, você está me ferindo, você me humilhou outro dia. Ir pontuando a pessoa vai te proteger de quando você não ficar mais nessa relação, a pessoa olhar para você e te falar, você nunca me falou nada. Por que você não me disse antes? E aí sim você vai criar uma culpa. Para não vir essa culpa, então comece a sinalizar. A sinalização é sempre o melhor caminho. Perfeito. Eu costumo muito dizer, até falo disso no meu livro, e isso mais pela minha experiência própria, que a gente tem que tomar só muito cuidado, porque a gente tem vontade de falar assim, né? Você me magoou, você me feriu, você me... E eu acho sempre bom a gente falar da gente, né? Então, falar assim, estou me sentindo magoada, estou me sentindo abusada, estou me sentindo ferida, né? Para não quebrar o diálogo, porque quando a gente acusa o outro, parece que já cria um muro ali, verdade. né? Então, eu sempre sugiro fazer esse caminho inverso, falar do nosso sentimento. Faz sentido? Faz sentido, exatamente. E também, ao mesmo tempo que você fala sobre as suas dores, você pontuar aquilo que vai te trazer felicidade e bem-estar. Então, também sugerir para a pessoa, nós não podemos mudar a nossa comunicação, né? Eu acho que a gente pode falar diferente. Eu acho que a gente pode usar o tempo de qualidade para estarmos mais juntos. Perfeito. Então, começar a reconfigurar essa relação. Senão a comunicação começa a ficar difícil, um vai se afastando do outro e quando se percebe, não tem mais volta. Bora para as perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Obrigada pela participação, vocês são muito queridos, viu? Doutor Daniel responde, Andréia de Londrina. Sou muito julgada pelos meus filhos por ter separado do pai deles. Não houve causa na separação, apenas acabou o amor entre a gente. Porém, ainda há muito respeito entre a gente. Hoje nos damos muito melhor. Como fazer com que meus filhos entendam isso? Amei a pergunta, Andréia, porque essa é a dor de muitas mães. Sim. Então, ela disse uma coisa importante, né? Essa dor da separação e ficou um amor, um respeito. Relacionamento não tem que durar para sempre. A gente tem que tirar esse romantismo de que relacionamento precisa ser para sempre. O que precisa ser para sempre é o amor, é o respeito, é a cumplicidade. É muito melhor ter os filhos verem os pais sendo amigos e se respeitando. Então, acho que ela pode começar a trabalhar com isso. Mas acho que é importante também encaminhá-los para uma psicoterapia, para ver essas dores emocionais e essa falta de entendimento que eles estão carregando. Acho que isso vai ser fundamental. Ela pergunta como fazer com que meus filhos entendam isso. Os filhos vão sofrer, não tem jeito, né? Vai sofrer, não tem como. Toda separação é traumática. Se já é traumática para o casal, imagina para os filhos, né? Então não tem como. Nesse processo precisa dar tempo ao tempo e ajudá-los na forma como eles conseguem entender essa comunicação. Aí ela não fala a idade dos filhos, mas dependendo da idade, ir se comunicando e respondendo somente o que eles perguntarem, né? Não ficar explanando muito, entrando em muitos detalhes, não precisa ficar expondo o outro. Ok. Obrigada, Andréia. Próxima pergunta, vamos lá, é da Margarida de Guarulhos. Qual o melhor passo para me encontrar depois de passar 15 anos casada? Pensei em viajar para outro país. Excelente. Me rezar e amar, me lembrei do filme, né? Excelente. Viajar, se reconectar com seus projetos, fazer novas amizades, sair para dançar. Tudo o que for para ela se reconectar com a pessoa que ela é, vai ser importante e fundamental nesse processo. E viajar, ela já está fazendo essa mudança em grande estilo. Agora, a Margarida não pira também do tipo assim, eu tenho que viajar para outro país. Porque às vezes a gente coloca umas metas tão grandes que a gente não consegue cumprir, aí vai ficando mais complicado. Faça coisas que você consegue dar conta, né? De repente não é hora de viajar para outro país. Então, vai com calma. Isso que o doutor Daniel falou é excelente. Vai aí fazendo uma programação diferente, abrindo espaço para novos amigos, para novos programas, não é? Exato. E também, como você disse ainda há pouco, quando a gente passa por uma separação, é importante ficar um pouquinho só
para se entender também, né? Exatamente. E ela perceber se essa tentativa de viajar não está sendo uma fuga para ela não entrar em contato com isso que ela está sentindo. Aí precisa lidar com essa angústia do término. Dói, é chato, mas é transformadora também. Porque depois dessa dor vem o amor próprio, a autorrealização, novos projetos, novos amigos e, quem sabe, novos amores. Maravilha. Próxima pergunta, boa sorte. Margarida Rosângela, do Embu das Artes. Terminei há 6 meses, porém meu ex me deve dinheiro. Como não deixar que isso me manipule a voltar com ele? Então, aí nesse caso você tem que estabelecer o nível dessa conversa, né? É quando a conversa for para o nível emocional, que você percebe que está entrando num nível de chantagem, manipulação, você cortar o assunto. Aí ela vai ter que manejar, esse assunto é muito delicado, porque está entrando dinheiro, e ela vai ter que ter um jogo de cintura aí para conseguir trabalhar esse assunto com essa pessoa e depois ela conseguir ficar bem, respeitando o término, respeitando aquilo que ela não quer mais para a vida dela. E você está sendo bem clara, como não deixar que isso me manipule a voltar com ele, ou seja, você não quer firme. Sim, né? Exato. Vamos lá, Rosângela, obrigada. A próxima pergunta... Deixa eu rodar aí a arte. Gisele dos Santos, estou separada há 1 ano e 2 meses e tenho medo de arrumar outra pessoa. Isso acontece? Acontece. Tem relacionamentos que trazem muitos traumas. E esses traumas podem dificultar em você se abrir para novas relações. Então, nesse momento, é importante você entender o que aconteceu nessa relação, conseguir posicionar esses sentimentos dentro de você, talvez fazendo uma psicoterapia é fundamental, até para conseguir ressignificar esse relacionamento, mas entender que cada pessoa é única. O próximo relacionamento será uma outra história, com uma outra pessoa, novas vivências, novas possibilidades, e ela se abrir para isso será fundamental até para ela se permitir a ser feliz. Então, tomar cuidado para esse medo não ser uma resistência à felicidade. Tem pessoas que acabam só entrando em relacionamento abusivo porque elas têm uma resistência em vivenciar um relacionamento que permita um aprofundamento e uma consistência que traga uma felicidade. Próxima pergunta, tô amando aqui que vocês participam e as perguntas sempre ajudam, né? Porque todo mundo é muito parecido. A Monique quer saber, voltar a estudar é uma boa saída para superar uma relação que não deu certo? Sim, é uma boa saída no momento em que ela está se voltando para as coisas dela, ela está reconfigurando a vida. Então, estudar, passear, fazer um curso, de repente, de dança, começar a fazer as culinárias até que você traz aqui no programa, investir nas comidas, nos encontros com os amigos, tudo que ela fizer para ela se conectar com ela vai ser importante e fundamental. Afinal de contas, ela merece ser feliz e se dê isso de presente, não se abandone. Se você acha que é momento de você ir estudar, independente da sua idade, independente do que você quer estudar, se joga e vai ser feliz. Maravilha. Aliás, vou falar uma coisa, eu vim para a TV hoje conversando comigo e a gente estava falando sobre isso. Da mulher fazer as coisas que ela gosta. Eu sei que às vezes parece dificílimo você, por exemplo, contar para o seu marido que você quer voltar a estudar, porque ele vai achar que não, porque ele é muito controlador. Experimenta, porque às vezes a gente tem mais medo da reação do outro do que, de fato, a reação do outro vai ser ruim com a gente. Então, experimenta, vai fazendo, vai mudando um pouquinho. Lembra da frase que eu gosto muito? Nada muda se você não mudar. Mas não precisa ser drástico. Às vezes a gente acha que tem que fazer uma mudança de 180 graus. Não, não precisa ser 180 graus. Pode ser uma mudancinha hoje, uma outra mudancinha amanhã. Coisas bobas, como, por exemplo, escolher a própria cor do seu cabelo, né? De repente você perdeu isso. Eu uso esse cabelo porque é o que ele gosta. Será que você gosta? Eu uso esse tipo de roupa porque é o que ele gosta. Será que você gosta? E assim, às vezes a gente muda, o outro gosta ainda mais da gente. Porque como é bom gostar de alguém que não é igual a gente, né? E talvez ele nem saiba disso, ficou impondo ali a verdade dele. Você mudou daquela menina que um dia ele conheceu e o relacionamento ficou essa coisa xoxa. Lembre-se de quem você era e tente voltar um pouquinho para trás. Quem sabe dá jeito nessa relação. Exato. Próxima pergunta, Matilde Pantel. Quanto tempo dura o luto? E essa pergunta é tão complicada de responder porque o luto é muito subjetivo. Cada pessoa vivencia
de uma forma diferente. Tem pessoas que terminam um relacionamento e na semana seguinte já tá indo pra balada, já conheceu outra pessoa, já tá com um contatinho, já tá saindo. E tem outras pessoas que demoram até anos para sair disso. Então, cada caso é um caso. Por isso que tem que tomar muito cuidado com conselhos de amigos, de familiares no fim de relacionamento, porque só você sabe a estrutura, os recursos emocionais que você tem para elaborar a dor do término. Se respeite e aceite esse processo que você vai vivenciar. Precisa ficar quietinho no canto chorando? Fique, mas eu sempre digo, não se demore no sofrimento, porque tem tanta coisa lá fora boa para você viver e você fica ali por uma pessoa que nem merece tudo isso. Então, reconhecer o seu valor, aceitar o processo de luto, passar pelas fases, mas ter pressa em aceitar para você ter a possibilidade de viver novas experiências na sua vida. Maravilha, gostei. Ó, Matilde, bora lá. Vai se encontrando aí no seu tempo. Viviane, me sinto inferior ao meu namorado por ele ter condições financeiras melhores que a minha. Me sinto insegura e isso acaba até atrapalhando a gente. O que fazer? Aí vocês precisam sentar e conversar sobre isso, porque isso pode realmente atrapalhar a relação. Aí vai ter que sentar e estabelecer os critérios dessa relação, ver se essa condição financeira de um ou do outro está sendo jogado na cara. Isso é muito complicado, porque tem pessoas que manipulam a relação através do jogo financeiro, do poder aquisitivo, né, que é manipular. Eu já conheci pessoas que eram humilhadas, né, a ponto do marido, por exemplo, chegar e falar assim, você está almoçando, você pediu autorização para mim? Não, eu que comprei esse alimento, pegar o prato de comida da mulher e jogar no lixo, na frente dela. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma doença, né? É uma doença, é um abuso, é um abuso. De denúncia. Então tem que ver muito isso, como isso está sendo estabelecido nesse relacionamento. Se não der conta, vai ter que pontuar isso e ver se realmente essa relação vai ser saudável para ambos. Ó, só lembrando, violência doméstica, que inclusive enquadra-se na Lei Maria da Penha, vale para violência física e emocional. Exatamente. Tá? Então, fica atenta, existe Delegacia da Mulher, existem grupos que apoiam a mulher nesses casos, não é para você ficar sozinha de jeito algum, tá bom? E, de novo, aquela frase, a gente só vive aquilo que a gente aceita, né? Permite sofrer. Exatamente. Precisa ficar atento para não permitir, né? Para não permitir. E se você está permitindo, você está aqui agora com a gente para ter esse start e falar, basta, né? O dia do basta, qual é o dia do basta para você? O dia que você vai falar, chega, eu aguentei até aqui, mas daqui para frente tudo será diferente. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter dignidade e eu mereço ser respeitada acima de qualquer coisa. Qual é o dia do basta? Já chegou o seu dia? Marcela de São Paulo, quero como me comunicar com alguém que visivelmente tem um relacionamento tóxico. Tem uma amiga que passa por muitos problemas com o namorado e não sabemos como abordá-la. É muito delicado quando uma amiga está passando por um relacionamento, porque ela está experienciando isso com os recursos emocionais que ela tem para suportar ou não. Nós que estamos de fora, nós queremos ajudar, ficamos agoniados, queremos dar uma palavra e até ficamos irritados. Como que você não está vendo isso? Como que você permite? Mas aí precisa dar 2 passos para trás e entender que as pessoas, elas têm o direito de escolher aquilo que elas vão viver. Cada um sabe a história que está vivendo e a dor que suporta viver. Então, você pode aconselhar, acolher essa pessoa, mostrar o seu afeto, a sua indignação, mas acima de tudo, respeitar a decisão do outro. Maravilha. Muito obrigada, Marcela, pela pergunta. Próxima, vamos lá. Gente, tem tanta pergunta, eu tô amando aqui a participação de vocês. Como é bom a gente saber que não tem ninguém sozinho aqui, né? Estamos todos juntos. E a produção acaba de me falar que acabou o tempo. Ai, que dó. Mas então você volta, mas eu quero uma consideração final aí sobre términos, sobre como começar a reagir diante de uma ruptura sentimental de relacionamento a 2. Sim,
Eu desejo muito que você que terminou o relacionamento, ou que você está percebendo que essa relação está terminando, que você entenda que você pode ser feliz. Esse relacionamento não é o fim do mundo. Apesar de agora você não acreditar nisso, eu vou falar uma coisa para você. Daqui a pouco você vai voltar a sorrir, o mundo vai ganhar uma nova cor, você vai voltar a olhar para a sua vida de uma forma diferente e vai voltar a acreditar num novo amor e em você. O mais importante agora é você não se abandonar, se acolher, entender porque essa relação não te merece e nem essa pessoa, estabelecer os limites, se respeitar e principalmente comer do fruto da árvore da dignidade. Não abra mão da sua dignidade por nada e por ninguém. Você merece ser feliz. Ó, guardou no coração para colocar em prática, tá? Doutor Daniel Rochel, ele tá no Insta, psi.danrochel, psi.danrochel. E o telefone de contato é o 11 9 11 32 7988. 11 9 11 32 7988. Muito obrigada, Meite. Eu adorei. E até a próxima, Até viu? a próxima. Foi muito bom o nosso bate-papo. Beijo. Obrigada, Daniel. Nada.